No último vídeo, eu fiz contas digitando números em fórmulas. Agora, vou mostrar como criar fórmulas usando referências de célula. Depois, quando eu alterar um valor em uma célula, você vai ver o Excel atualizar automaticamente o resultado da fórmula. Talvez você já esteja familiarizado com as referências de célula, mas caso já tenha tempo que você não pensa nisso, vou fazer uma breve revisão. Uma planilha é dividida em colunas, linhas e células. Cada coluna na parte superior da planilha tem um título alfabético, começando por A, B, C e assim por diante. As linhas à esquerda têm títulos numéricos, começando com 1, 2, 3 e assim por diante. Uma célula é o espaço onde uma coluna e uma linha se encontram. Os títulos alfabéticos nas colunas e os títulos numéricos nas linhas indicam onde você está em uma planilha quando clica em uma célula. Por exemplo, eu clico aqui nesta célula. Note que a coluna F está realçada, assim como a linha 5, o que significa que a referência ou endereço de célula é a célula F5. Para confirmar isso, vou mover o cursor até acima da planilha para a caixa de nome, onde se lê F5. Assim como as referências de célula são importantes para indicar onde você está em uma planilha, elas também têm um papel fundamental em fórmulas do Excel. Veja um exemplo simples. Na célula A1, vou digitar 50, pressionar Enter e depois digitar sinal de igual A1. Observe que há uma pequena linha em torno da célula A1, o que significa que ela está incluída nesta fórmula. Depois, vou pressionar Enter e o conteúdo da célula A2, que é igual a A1, é 50. Se eu alterar o número de 50 para 100, observe a célula A2 enquanto pressiono Enter, a célula A2 muda para 100 porque é igual a A1. Outro exemplo, se eu digito o sinal de igual A1 mais A2 e pressiono Enter, o resultado é 200. Se eu alterar 100 para 150 e pressionar Enter, se você der uma olhada nas células A2 e A3, a célula A2 muda para 150, assim como a célula A1, e o total aqui, já que é a soma de A1 e A2, fica igual a 300. Em outro exemplo, quero dividir um número por outro e depois adicionar o resultado a outro número. Sigo em frente e digito os números. 980 é o que eu quero dividir por 35 e vou adicionar 43 ao resultado. Agora eu vou digitar a fórmula. Igual, antes eu digitei o endereço da célula, mas dessa vez vou clicar na célula. Aparece uma marcação pontilhada em torno dela e D1 está na célula. Quero dividir D1 pelo conteúdo da célula D2, por isso, clico nessa célula e isso coloca D2 na fórmula. Em seguida, quero adicionar 43 a esse resultado. Clico na célula D3 e isso a coloca na fórmula. Depois pressiono Enter e obtenho o resultado 71. Agora, como eu uso referências de célula na fórmula em vez de números, posso atualizar esses números e ver a fórmula dar o resultado automaticamente. Por exemplo, vou alterar 980 para 1020 e, enquanto pressiono Enter, fique de olho na célula D4. Ela vai mudar de 71 para 72,14286. Posso trocar este número de 35 para 50 e pressionar Enter. O resultado muda para 63,4. Eu poderia mudar isso indefinidamente, mas a minha fórmula continuaria a mesma, sinal de igual, D1 barra D2 mais D3. Em uma seção mais à frente no curso, vou mostrar os diferentes tipos de referências de célula, mas a seguir eu vou explicar como usar uma fórmula pré-definida chamada função.